senhoras e senhores. Bom dia. Tivemos aí uma folguinha, né? Então, a aula de hoje será sobre Maquiavel. Eu até preparei uma aula com poucos slides, que eu quero que vocês participem um pouquinho mais. Maquiavel é um dos principais autores do Renascentismo. E ele, na verdade, é o responsável pela grande distinção entre filosofia política e ciência política. A distinção começa ali. O que é filosofia na prática e o que é filosofia no modo ideal. E eu vou tentar passar toda a teoria primeiro e, no final, colocar algumas posições de Maquiavel a respeito de estratégia política. E O Príncipe é um livro, basicamente, sobre estratégias. E há até algumas dificuldades de interpretação do Príncipe. Nós falaremos sobre isso. Para quê? Nós estamos em período eleitoral. Eu quero ver se vocês conseguem identificar naquilo que o Maquiavel disse, os padrões de comportamento que os nossos políticos têm até hoje. Pode ser? Todo mundo de acordo? Que turma participativa! Então, falaremos da vida de Maquiavel, do contexto histórico do Príncipe, a obra que eu pedi que vocês lessem, de algumas vertentes de interpretação, que é uma obra muito controversa até os dias de hoje. Não sabemos ao certo qual foi a intenção de Maquiavel escrevê-lo, da influência da obra dele no pensamento político atual. Depois entramos na parte principal, que é tipos de territórios, as formas de aquisição de territórios e como mantê-los, claro, aplicado ao contexto da época, e posteriormente ao nosso contexto atual, tentando trazer para os dias atuais. E o conceito de virtude, que é absolutamente importante para entender o que ele está falando. Ok? Este é Maquiavel. Essa pintura, o Santi de Tito, um pintor italiano, ela é um pouco posterior à morte dele. Ele nasceu em Florença, na Itália, exerceu vários cargos públicos importantes. Ele foi o membro da segunda chancelaria. O que era a segunda chancelaria de Florença? Era um órgão público que tratava de documentos oficiais. A primeira chancelaria tratava da política externa, a segunda chancelaria tratava de política interna. Então, imagine que esse era um cara que entendia bastante do que estava acontecendo na vida política da cidade dele. Naquele cenário, que era o mesmo do Jean Bodin e do Dante, que era de uma Europa totalmente fragmentada, saindo do feudalismo, tentando se unificar. Eu passei para vocês as explicações mais comuns a respeito de como se deu essa unificação europeia, do surgimento dos Estados europeus. Existem duas vertentes de interpretação mais comuns, vocês provavelmente se lembram. Mas o importante é que ele ainda está nesse contexto que perdurou vários séculos, e aquelas explicações elas não esgotam o problema. Quando vocês imaginam, foram os burgueses, os pequenos comerciantes que foram pouco a pouco cedendo mais poder ao rei para se proteger dos nobres, ou os próprios nobres, a outra vertente de interpretação, foram cedendo poderes ao rei para que ele pudesse atuar em política externa. Na verdade, não foi provavelmente só um caso ou outro. Provavelmente também houve influência desses pensadores que estavam muito satisfeitos com o fato da Europa inteira ser fragmentada, de ter uma política fragmentada. Então, isso é relevante para a questão. Maquiavel vai defender um tipo de unificação. Jean Bodin vai defender outro. Dante, alguns séculos antes, outro ainda. E posteriormente a Maquiavel, Thomas Hobbes, que nós veremos na próxima aula, vai defender uma outra via de unificação. Então, tem todo um processo histórico de um grande número de políticos e pensadores defendendo a unificação da Europa. Pelo menos a unificação de alguns territórios em estados nacionais. Isso é relevante por quê? Porque o feudalismo não está, nos moldes tradicionais, não agradava a essas pessoas que atuavam diretamente com política.
Pelo menos não os de segundo escalão. Para os nobres era lindo. O nobre podia fazer o que quisesse em terreno dele. Agora, para os conselheiros, para os magistrados, para os que ocupavam cargos públicos, como é o caso dele, já não agradava tanto assim. Perguntas? O que eu acho interessante aí é que Hitler e Napoleão não conseguiu pela força, né? De uma forma econômica, a Europa conseguiu se unificar, mas está fragmentando por causa de distração. A Europa, ela é um grande termômetro de tentativas de unificação e fragmentação da política global. Porque analisando outros povos a gente não vê isso de forma tão evidente, mas na Europa a gente enxerga porque é um lugar pequeno com um grande número de etnias distintas. Tudo bem, os europeus todos se consideram, somos europeus, mas eles têm uma certa tensão interna. Entre os estados espanhóis, por exemplo, existe tensão. Existe tensão dos espanhóis com portugueses. Existe tensão dos ibéricos, são os espanhóis e portugueses, com, por exemplo, os germânicos, os alemães, os austríacos, etc. Então, a Europa é um grande termômetro e ela tem essa tendência de, às vezes, se unificar e, às vezes, se fragmentar. Durante o Império Romano, ela quase se unifica. As tensões culturais permanecem, dando uma noção de fragmentação, mas está tudo sobre uma mesma autoridade central. Aí vem o quê? Vem o feudalismo. Vários séculos de fragmentação. Depois, surgimento de estados nacionais. Começa ali uma tentativa de unificação. Depois, fragmenta tudo de novo. Depois, as grandes guerras. E por aí vai. Até que chega, por exemplo, a comunidade europeia, a zona do euro, que é outra tentativa de unir tudo. E a tendência agora é o quê? O euro está se esfacelando. Você já vê países querendo, não, vamos sair da zona do euro, isso está trazendo problema, por causa da crise econômica. Então sempre há essas tentativas de unificação e de desmembramento. Sempre. É um grande termômetro global, porque lá ocorre primeiro. Logo depois, outros países seguem a tendência, outros continentes seguem a tendência. Isso é muito importante para tentar entender as tendências globais. Se o euro e a comunidade europeia estão tendendo a se desagregar, será feito de tudo para mantê-los agregados. Mas caso desagregue, vocês podem prever que em outros continentes, em outras regiões, haverá algum tipo de desagregação similar. Ainda que não na mesma proporção, porque as características são distintas. Mas pode ocorrer. Mais considerações? Depois de ter ocupado o cargo na segunda chancelaria, ele tratou da organização da milícia de Florença. Interessante, na Itália dessa época, especialmente em Florença, existia muita... A Itália era a praça de guerra de todos os nobres e reis europeus, inclusive do Papa. E tinha um estado eclesiástico por trás dele, um estado teocrático. Tem até hoje, é o único estado teocrático do Ocidente. Se vocês pararem para analisar, o chefe de estado é também o chefe religioso. E, embora, é claro, hoje em dia ele não tenha tanta força quanto tinha nessa época. Mas toda vez que algum nobre tinha que disputar alguma coisa com o outro, por exemplo, o rei da França tinha uma querela a ser resolvida com o Sacro Imperador Romano Germânico, eles pegavam as tropas, levavam para a Itália e começavam a disputar cidades italianas. Porque a Itália era composta de uma série de cidades-estado, bem ao molde da Grécia Antiga, embora com algumas estruturas políticas diferentes, bem diferentes. Mas as disputas ocorriam lá, internamente. E essas cidades eram inimigas umas das outras. Elas tinham partidários de todos os grandes poderes econômicos e políticos, de todas as grandes potências dentro delas. Vocês devem recordar da disputa entre gibelinos e outros partidos lá dentro de Florença. Por quê? Cada um tinha uma aliança diferente. Os guelfos brancos, os guelfos negros, os gibelinos, por aí vai. A Itália era essa efervescência na qual ninguém se entendia. Eram disputas constantes. A organização da milícia é relevante porque era uma forma de defesa da cidade em relação a essas potências internas.
Maquiavel, por incrível que pareça, ele foi um dos precursores da noção de exército profissional, como nós temos hoje. Quando ele organiza a milícia, ele rejeita o uso de mercenários, que era muito comum, alegando que os mercenários fugiriam na primeira oportunidade. Olha, começou a perder a batalha, eles fogem. De fato, eles fazem isso. Eles estão na batalha não por ideologia ou para defender a própria terra, mas por dinheiro, para receber alguma coisa em troca, ou dinheiro ou poder. E eles fogem quando percebem que sua vida está ameaçada. Aquele que defende sua própria terra, não. Aquele que está defendendo o seu território de nascença, o que foi dos seus pais, dos seus avós, e onde estão seus filhos, ele vai lutar até o final. Então, Maquiavel, ao organizar a milícia, ele dá preferência a cidadãos florentinos para constituir o exército. E isso auxilia na defesa da cidade durante muito tempo, até que, bem depois, alguns nobres conseguem debelar essa forma de defesa e conquistar o território, o que causa, é claro, uma nova cisão política, novos problemas. O Príncipe foi escrito depois, quando Maquiavel estava no exílio. E ele foi destituído dos seus cargos em 1512, justamente por conta dessa invasão, e foi torturado pela família Médici, que foi a família que conquistou Florença em 1513. Ele foi acusado de tentar formular um tipo de resistência contra a família Médici e foi torturado por isso. Mas ele recebeu perdão depois. O tipo de tortura na época era muito interessante. Eles amarravam os braços do prisioneiro pelas costas e o erguiam, a fim de deslocar os ombros. Mantinham ele lá erguido até que ele falasse. O próprio peso do corpo faria o serviço de lentamente desmembrá-lo. Algumas vezes eles auxiliavam amarrando peso aos pés do prisioneiro. Maquiavel passou por esse tipo de tortura. Não é nada agradável. E, como eu disse, ele é o fundador da ciência política moderna. A exemplo de Cícero, e Maquiavel era muito influenciado pelos pensadores romanos, ele defende que a política na prática não pode ser igual à política teórica. A política na prática é uma coisa, a política desejável é outra. Mas ele dá um foco tão grande na prática que podemos praticamente dizer que ele é o primeiro pensador de ciência política. Um foco muito maior do que os pensadores romanos deram. Posso prosseguir? Pois bem, o Príncipe foi escrito em 1513, provavelmente. Alguns historiadores afirmam que não foi essa data, mas a data mais frequente das pesquisas, a data que é mais aceita como de autoria do Príncipe, é 1513. Foi publicado só em 1532, ou seja, Maquiavel já tinha falecido, então é uma obra póstuma, ela foi publicada póstumamente. Ela é dedicada a Lorenzo II de Médici. Não confundam com Lorenzo I, são pessoas diferentes. Eles existiram em épocas diferentes e tiveram importâncias políticas diferentes. E ele viria a se tornar duque de Urbino, outra cidade italiana, em 1516, ou seja, poucos anos depois. O estilo literário do Príncipe, ele é muito interessante. Existia na época uma tendência, algo que hoje em dia as pessoas do terreno das letras e da ciência política chamam de espelho dos príncipes. O que é isso? Toda vez que um nobre, que um político, que alguém importante assumia o governo, ou estava prestes a assumir um cargo público importante, algum pensador, algum grande literato, ou algum político de renome, algum filósofo, escrevia uma obra com conselhos para esse futuro governante, esse futuro detentor de cargo público. Era extremamente comum, algumas vezes eles eram contratados para isso, eles recebiam, e normalmente a obra tratava de exemplos históricos. Olha, na Grécia Antiga aconteceu isso com o rei fulano, aí ele tomou a decisão tal, foi acertada por causa disso, disso, daquilo, depois tomou a decisão tal, que foi errônea por causa disso, disso, daquilo. Na Roma Antiga aconteceu com o imperador tal, ou com o senador tal, e seguia essa linha de raciocínio. Até o presente momento. Normalmente esse espelho dos príncipes tratava de estratégias que deram certo
do passado, de estratégias que deram errado e do momento político daquela época. Além de contar uma história dos antecessores daquele nobre que estava assumindo o poder, para que ele se espelhasse em seus próprios antepassados. Na verdade, o espelho dos príncipes, enquanto gênero literário, ele normalmente estava mais associado ao pensamento político teórico. Os pensadores, eles tentavam passar o tipo de governante que eles queriam, e através dessas obras tentavam educar o futuro governante para se tornar aquilo que eles queriam. O problema é que nem sempre esses governantes liam, e os pensadores da época sempre estavam muito preocupados com ética e moral na política, ainda carregando aquela concepção clássica do bem na política. Maquiavel inverte isso. Maquiavel, ao escrever a obra, ele começa a tratar não só do que deu certo e do que deu errado, mas também de como se manter no poder. A grande mudança de foco do pensamento político do Maquiavel é que ele estabelece que a política não está voltada a um fim superior. Ela não está voltada para o bem, ou para a justiça, ou para qualquer outra coisa do gênero. A função da política é fazer política. Ponto. Você está no poder. O seu único objetivo em todas as ações que você deve tomar, sua única meta precisa ser se manter no poder. Acumular cada vez mais poder político, para que você nunca saia de lá. E ao escrever O Príncipe, Maquiavel dá a entender, defende ativamente essa ideia de que, olha, a política não necessariamente ela tem que estar voltada para o bem comum. O que é interessante, porque isso vai totalmente de encontro, é contrário a tudo que ele escreveu nas outras obras dele, trazendo-nos um sério problema de como interpretar o príncipe. Afinal, ele defende uma coisa em uma fase da vida e outra depois, ou ele escreveu o príncipe com algum outro propósito, puxar o saco de alguém, denunciar estratégias políticas, talvez denunciar algumas medidas que o Lourenço de Médici provavelmente tomaria, ou que seus antecessores tomaram. Ele talvez estivesse alertando o povo, talvez ele estivesse de fato escrevendo um tratado de estratégia. Então teria uma cisão no próprio pensamento dele entre aquilo que ele gostaria que fosse a política e aquilo que ele percebia que a política realmente é na prática. Então existe esse problema de interpretação na obra. A obra é dele, isso é confirmado. Não há questão de autoria aqui, não é apócrifa, não é erroneamente atribuída. Mas há o problema do conteúdo, porque o que ele escreve, por exemplo, em Discurso sobre a Primeira Década de Pedro Brito é outra coisa. O que ele escreve na Arte da Guerra, ele não foi só aquele oriental que escreveu uma obra chamada Arte da Guerra, não foi só o Sun Tzu. Maquiavel também, ele escreve uma em 12 volumes, é enorme o negócio. O que ele escreve lá é outra coisa. Então nós temos esse problema de como interpretar. O texto é muito controverso até os dias de hoje. Mas é considerado um dos textos mais importantes da literatura italiana, porque ele escreveu em italiano, só depois traduziu para o latim, ele mesmo traduziu. Oi? Perdão. Ele mesmo traduziu. E não só é um dos textos mais importantes da língua italiana, junto com a Divina Comédia, junto com alguns outros, como ele muda o próprio gênero literário do Espelho dos Príncipes. Ao invés de simplesmente ser um aconselhamento no sentido de, olha, torna-se um governante bonzinho, passa a ser um aconselhamento no sentido de, ok, agora você está na cova dos leões. Como é que você vai fazer para sobreviver aqui dentro? Como é que você vai fazer para não ser deposto, não ser assassinado, não perder poder político para um adversário, não sofrer um golpe de Estado, não ter um sucessor tomando todas suas posses, não afundar o país na ruína. Como você vai evitar que isso tudo aconteça? E O Príncipe é uma obra dedicada a esses temas. Olha, aquele período também não foi bem aceito pelos pensadores e as pessoas que exerciam
por conta de ser uma obra muito curta, Sim, muito condensada. sim. Então eles achavam que aquilo ali não tinha totalmente a importância, como hoje a gente lê e consegue abstrair. Exato, eu não tinha tanto valor acadêmico, vamos colocar assim. Embora a nossa noção de academia atual seja um pouco posterior a isso. É interessante que o príncipe é uma carta. Ele dedica inicialmente a carta ao outro nobre, que falece, e depois, por não ter a quem dedicá-la, ele dedica ao Lourenço II de Médici, que viria a se tornar duque alguns poucos anos depois. E, particularmente nesse ponto, é que reside a dificuldade de interpretação. Porque a família Médici não só destituiu Maquiavel dos cargos dele e o expulsou da cidade, ela também torturou, um ano depois de ter expulso. Então, qual é o real propósito dele ao dedicar uma obra filosófica e de estratégia política para um inimigo declarado dele? Aí vocês, é claro, podem elencar diversas hipóteses. Talvez este indivíduo, apesar de pertencer à mesma família, não fosse o inimigo dele. Talvez fosse um aliado. Talvez ele estivesse tentando bajular esse sujeito para conseguir retornar aos cargos que tinha antes. Talvez ele estivesse denunciando as medidas que essa família tomou quando assumiu o poder. Então existem diversas possibilidades. Eu considero que por ele ter esse relacionamento com essa família, ele tinha mais proximidade com ela, né? E esse que ficou do lado dele, na época, que depois até o acolheu, né? Ele talvez tenha voltado para ele, assim, até de forma ambígua, né? Sim. Para ele se preparar para o poder. É possível. Maquiavel, ele não era nem um pouco ingênuo em matéria de política. Ele talvez estivesse apenas preparando o terreno para voltar em seguida. Isso aí, estratégia dele. Estratégia pessoal. É particularmente interessante o fato de que ele seguia à risca, por tudo que ele escreve pela história de vida dele, aquela máxima: mantenha os seus amigos próximos, mas mantenha seus inimigos mais próximos ainda, Como arte da guerra, né? para poder vigiá-los. Ele seguia isso à vista, então é possível que ele estivesse fazendo isso. Outra particularidade: depois, já no final da vida dele, ele consegue retornar a Florença quando os Médici são depostos. E os próprios cidadãos florentinos, eles rejeitam a presença de Maquiavel em determinadas estruturas de governo, determinados cargos públicos, por julgarem que ele estava associado à família Médici, devido a outras atitudes, outras coisas que ele escreveu, alguns apoios que ele declarou antes. Então ele possivelmente, talvez, ele estivesse fazendo de fato o jogo duplo. Para voltar, ele se alia de volta. Ele não podia prever que essas pessoas sairiam do poder. Então, quando ele sai, ele volta sozinho e volta. Não precisei usar meu plano B, que era me aproximar deles. Mas o próprio povo reconhece que ele tinha essa associação com os tiranos e decidiu deixar no escanteio. Então, infelizmente, no final da vida dele, ele não obteve o reconhecimento que merecia. Ele não voltou a ocupar os cargos de antes. Essa estátua, por Lorenzo Bartolini, também faz parte daquela galeria de estátuas, das quais eu mostrei algumas para vocês. Onde nós encontramos o Dante, onde nós encontramos o Galileu está lá. Era possível afirmar, assim, dizer que ele era, assim, demagogo? Por essa... Diria que não. Maquiavel realmente acreditava que ele poderia tornar a Itália um lugar melhor, especialmente Florença, que era a cidade dele. Ele realmente acreditava que podia tornar os territórios italianos unificados. Ele defende em várias obras dele que deveriam ser repúblicas e não monarquias. Enfim, ele acreditava naquilo que ele pregava. Agora, entre você acreditar no que você prega e você conseguir implementar o que você prega, existe uma distância muito grande. Às vezes você tem que realizar alguns pactos obscuros, alguns pactos sinistros para conseguir obter
o capital político necessário para chegar onde você quer. Essa obra dele ela é muito ambígua, ela traz à tona essa discussão. Demais. Por sinal, existem 3 vertentes diferentes de interpretação dessa obra, justamente por conta de toda essa dificuldade de interpretação, dessa ambiguidade. O Erasmo de Roterdã, outro pensador mais ou menos da mesma época, ele considerava o príncipe contrário às ideias humanísticas. Ele era um humanista, muito conhecido. Ele rejeitou fortemente o príncipe. Olha, vem cá, o cara está ensinando a manipular, ele está ensinando o governante a ser um tirano, isso é um absurdo. Esse sujeito tinha que ser banido. Não pode. Ele está ensinando todas as estratégias de manipulação política para as pessoas mais perigosas que existem, que são os políticos. É o meio, não o fim. Exato. Essa era a visão que Erasmo de Roterdã teve da obra. É interessante que o Príncipe é escrito alguns anos depois, alguns poucos anos depois. Ele é lido por Henrique VIII da Inglaterra, que o comenta com o Thomas More, que era um grande amigo dele, jurista, filósofo, depois viria a se tornar membro do staff dele, do governo. E o Thomas More era brother do Erasmo de Roterdã, eram muito amigos. E o Thomas More passa a obra para o Erasmo de Roterdã, que lê e faz essa interpretação. Aparentemente, o Thomas More também concordava com essa interpretação, a partir de algumas coisas que nós podemos ler em cartas e outras obras dele. Então, pelo menos ali no norte da Europa, o Príncipe foi rejeitado como uma obra maquiavélica. O termo surge daí. Olha, às vezes, para manter poder político, você tem que subornar, você tem que chantagear, você tem que até matar, você tem que banir, você tem que eliminar seus adversários ou mantê-los em uma coleira com uma rédea muito curta. Daí surge o termo maquiavélico. Rousseau, por outro lado, ele afirma que o príncipe é uma sátira. Ele tem por objetivo demonstrar os problemas das monarquias. Ele usa como argumento o fato do texto ter sido dedicado a Lourenço de Médici. Porque, afinal, os Médici eram inimigos de Maquiavel. A família inteira era inimiga dele. Por que ele estaria elogiando esse sujeito? Jean-Jacques Rousseau afirma que a obra está entupida de ironia. É sarcasmo puro, ela pinga sarcasmo. Maquiavel supostamente escreveu para denunciar problemas que o tipo de governo monárquico que estava tentando implementar em Florença incorreria. Problemas sérios nos quais os Médici incorreriam. E não só isso, como serviria de um alerta a outros pensadores e outros políticos, outros apoiadores a respeito desse problema. Mas Rousseau afirma que a obra foi tão bem escrita, que o sarcasmo foi tão bem disfarçado, que outros pensadores, como Erasmo, fizeram aquela interpretação negativa da coisa. Rousseau, por sinal, já é bem posterior. E é claro, nós temos a interpretação de Gramsci, Antonio Gramsci, pensador italiano, que afirmou, é claro, imbuído de todo o marxismo dele, de que ele afirma que o público da obra não era a classe dominante, não eram os príncipes, não eram os nobres, não eram os monarcas, não eram os políticos, mas sim o povo, a população. Por quê? Porque ele segue um pouco a linha do Rousseau. Olha, a obra é sarcástica, ela está expondo problemas das monarquias, mas ela não está dirigida ao próprio nobre como uma forma de afronta a ele, para que ele perceba aquele sarcasmo. Na verdade, ela está dirigida para a população em geral, de forma que eles possam se precaver contra governantes desse tipo, contra governantes manipuladores. Essa é uma vertente de interpretação que é defendida por gramscianos de modo geral. O problema de cada uma delas. A interpretação de Erasmo é excessivamente óbvia. Ele parte daquilo que o texto realmente é, do que o texto diz literalmente. Por isso ele interpreta de forma negativa. A interpretação de Rousseau é especulativa demais.
Olha, ele está sendo sarcástico, ele está querendo tirar um sarro com a cara do Lourenço de Médici. Olha, mas com que base você vai afirmar isso? Especialmente sobre um autor que à época já tinha morrido há bastante tempo. Você não tem como entrar na mente do autor e descobrir quais foram as reais motivações a respeito do que ele escreveu. E a interpretação do Grant, ela sofre um problema prático. Na época, pouquíssimas pessoas saberiam ler uma obra desse tipo. Pouquíssimas pessoas saberiam ler já, de início, a alfabetização não era tão disseminada assim, e aqueles que sabiam ler, talvez não tivessem toda a formação necessária em filosofia, em história, em filosofia política e pensamento político, em ciência política, ou até contato com a política suficiente para entender aquilo que está acontecendo, aquilo que está escrito. Então, todas as três vertentes têm problemas. Para cada uma dessas vertentes de interpretação existe uma crítica. Cabe a vocês escolherem qual é a mais adequada. Eu, particularmente, acredito num misto entre a segunda e a terceira. Ela não só seria sarcástica, como serviria de alerta às gerações posteriores. Embora, talvez, nenhuma das duas coisas fosse uma intenção radical do Maquiavel, embora talvez ele tivesse escrito não esperando que a obra atingisse esse reconhecimento todo. Mas em relação a Erasmo também tem aquela questão, né? Poxa, que preço se manter no poder? Tem a questão do bem comum. Exato. É interessante que muitos atribuem a Maquiavel a noção de que os fins justificam os meios. Atribuem essa frase aí. Não há nenhuma linha em nenhuma obra dele em que ele fala essa frase. Nenhuma. Atribuem esse trecho ao príncipe. Ele não escreve isso. Não só no príncipe ele não escreve, como em nenhuma das outras ele escreve. Nas outras muito menos, por sinal. Essa questão da política atribuída ao bem, o preço para se manter ao poder, sim, ele estabelece que há um preço, mas ele afirma claramente, guardem-se os fins. Está no finalzinho do príncipe. O que ele quer dizer com guardem-se os fins? Olha, você paga um preço para estar na política, a política é dura, ela exige que às vezes você tome medidas antiéticas, ela exige uma cisão entre o idealismo político e a prática política, mas guardem-se os fins. Pense sempre no fim, que é o quê? Provavelmente o bem, a justiça, o bem conduzir da sociedade. Isso estaria condizente com a interpretação das demais obras dele, particularmente dos discursos. Porque você ainda vai falar da virtude, do Virtude, sim. Fala aí. virtude. É interessante que, se ele de fato defendia que os fins justificam os meios, ele não estava defendendo dessa forma eticamente negativa que nós normalmente atribuímos a ele. Ele provavelmente defendia num sentido que hoje nós chamaríamos de pragmatismo. Olha, para fazer o bem para uma maior parte do povo, às vezes você tem que fazer o mal para uma pequena minoria. Que é o que políticos fazem hoje em dia. Às vezes, a política é um cobertor curto. A melhor analogia que eu posso usar com vocês é de que é um cobertor curto. Você tem que cobrir um monte de gente com um pedaço de pano pequenininho. Então, às vezes você puxa para um lado, às vezes você puxa para o outro. Alguém ficará com frio. A questão é quantos você consegue manter aquecidos com aquele cobertor curto. E como você pode fazer para que esse cobertor aumente de tamanho. Perguntas? Considerações? Não? Eu estou mudando a minha estratégia de perguntar a vocês o que vocês têm em mente, porque uma das pessoas, um dos meus colegas que assistiu os vídeos das primeiras aulas, disse que é absolutamente irritante quando eu chego e falo perguntas, dúvidas, crises existenciais, intervenções artísticas, etc, etc, etc. Ele não só disse que é extremamente irritante, que ele não conseguia ver os vídeos, ele tinha vontade de socar a tela quando vídeos, como disse também que na tela eu fico muito gordo. Quanto amizade. Foi maquiavélico. Esse sempre Foi duro, foi duro.
Pois bem, o que é importante destacar nessa obra? Primeiro ponto é a oposição entre realismo político e idealismo político. Assim como muitos pensadores romanos, Maquiavel segue a linha de que sociedades imaginárias não servem como modelo para a política do mundo real. A política real é uma coisa, a política que você quer atingir é outra. Então, você não deve usar a que você quer atingir como modelo para a prática política. Tem que focar no presente, no aqui e agora. Você pode até utilizar como meta, mas não como modelo, porque você não terá as condições necessárias para implementar aquilo, logo de cara. Aí ele faz uma crítica aí a Aristóteles, né? E Sim, Platão. e Platão principalmente. Ele faz uma crítica muito dura ao Platão. Não só ele, não só eles dois, Platão e Aristóteles, mas também, por exemplo, Kant. Porque Kant fala da monarquia de forma idealizada. Olha, o império universal é a melhor forma de governo possível. Ele não se preocupa em nenhum momento em como implementar esse tipo de monarquia que ele queria. Ele se preocupa o tempo todo em afirmar como ela deveria ser. Então ele faz uma crítica a vários pensadores, inclusive alguns mais recentes, mais próximos da época dele. Uma outra questão relevante é a oposição entre a moralidade pública e a moralidade privada. Aparentemente, pelo que é defendido no Príncipe, e é claro, lembrem-se de que há um problema de interpretação em virtude das outras coisas que o Maquiavel escreveu, pelo menos no Príncipe ele fala que aquilo que o governante é para o público é uma coisa, e aquilo que ele é entre quatro paredes é outra. Apareça como um bonzinho, como salvador da pátria, como o governante perfeito. Se no cantinho ali, atrás da cortina, você precisar chantagear alguém para isso, que se dane. Então a moralidade pública deve ser uma, a moralidade privada é outra. Uma não implica necessariamente na outra. Vocês podem deduzir que isso norteia toda a política que foi feita após essa obra ter sido escrita. Não só após, já era feito antes. Maquiavel estava meramente reconhecendo como as coisas de fato funcionam. Por isso que eu vi isso como uma crítica. Fala um pouquinho mais alto. Por isso que eu vi isso como uma crítica. Sim. Aí que tá. Talvez seja uma crítica. Talvez seja uma descrição. Talvez seja uma descrição histórica. Não temos como saber. Infelizmente ele não vai psicografar para nós o que ele quis dizer com isso. Quem dera. Mas na hora que eu estava lendo, eu vi assim, a política hoje. Sim. Eu separei alguns trechos nos últimos slides para que vocês identifiquem os estratagemas que são utilizados hoje. Particularmente hoje, porque as eleições estão próximas. Vocês verão vários dos nossos políticos de ontem e da atualidade nos trechos que o Maquiavel escreveu 500 anos atrás. Mais de 500 anos atrás. Outro ponto. A necessidade ocasional do uso de artimanhas e talvez até da força bruta. Porque o governante, o príncipe, ele não deveria só se preocupar com a sua reputação, mas ele também devia estar disposto a agir de forma amoral ou imoral, se fosse o caso, para manter o poder. Distinção entre amoralidade e imoralidade. Imoral é aquilo que é considerado errado. Amoral, sem distinção de certo e errado. Então, algumas vezes, o governante precisa ser amoral. Ele precisa não fazer essa distinção. Ou, pelo menos, colocar as posições dele entre parênteses por um tempo, em suspensão. Olha, eu não concordo com isso, mas eu preciso fazer. Por algum motivo qualquer que seja. Então, ele vai lá e faz. Ou, de forma imoral. A sociedade não concorda com isso. Eu não concordo com isso, mas eu preciso fazer. Então, algumas vezes o governante precisa incorrer nisso. Para quê? Para manter o poder político. O propósito final é sempre manter-se na política. Quando vocês pensam em vereadores, deputados, senadores, que cumprem vários mandatos sucessivos, quando você ouve um deputado se gabando, eu estou no meu quarto, quinto mandato, ele leu muito bem essa obra. Talvez ele não tenha interpretado todas essas nuances históricas, essas dificuldades de interpretação que eu estou passando para vocês, talvez ele não tenha captado. Mas uma coisa é certa, ele entendeu que o propósito da política é manter-se na política, e não melhorar a sociedade,
ou estabelecer o bem, estabelecer a justiça, criar uma sociedade perfeita. Não está nem aí para isso. O propósito da política é ficar lá. Questões? Prosseguindo. Absolutamente importante para entender o que Maquiavel está dizendo é um conceito que ele chama de virtude. O que é essa virtude? Ele vai repetir o termo várias vezes e é recorrente em algumas outras obras dele. A virtude é um conceito parecido com a areté dos antigos gregos, aquilo que eu expliquei para vocês lá no começo do semestre, que seria talvez habilidade, virtude, bravura, orgulho, força, todas as características positivas de alguém bem nascido, de alguém que está destinado a governar. E no caso do Maquiavel, isso às vezes engloba uma certa medida de crueldade, de efetivamente maquiavelismo, de planejamento prévio, de capacidade estratégica. Então a virtude não é mais só um grupo de potencialidades como era a areté grega. Fulano estava mais forte, ou mais belo, ou mais inteligente, ou mais sábio, ou mais bem nascido, mais bravo nas guerras. A virtude não é mais só isso. Ou o que é pior, é o que mais se preparou para aquilo. O que mais se preparou. Agora, a virtude também é aquele que melhor consegue usar essas condições a seu favor. Independente de para isso ter de agir de forma moral, imoral ou amoral. Ela também engloba o planejamento a longo prazo, a curto, médio e longo prazo. E é interessante que a virtude aqui não é uma virtude moral. Os gregos pensavam na areté como uma virtude moral. Olha, fulano de tal é melhor porque ele é bom, porque ele é justo, porque, enfim, ele tem propriedades morais benéficas. Nesse caso, virtude é razão do Estado, raison d'État, que os franceses chamam. É o interesse nacional. Então, para agir de acordo com o interesse nacional, o governante às vezes precisa usar expedientes técnicos. Ele precisa agir de forma moralmente condenável. Para quê? Para poder propagar esses objetivos a longo prazo, a médio e a longo prazo. Então, jogue-se fora tudo que aprendemos sobre moralidade na política. Agora nós estamos falando da política real, ela é suja. Se você quer brincar na lama, você terá que tomar um banho depois. Você irá se sujar. Exato. E interessante, Maquiavel afirma que existem duas formas de um homem controlar o seu próprio destino: prudência e virtude. Virtude, nesse caso, é a própria virtude da qual ele está falando. Prudência, para saber avaliar o momento político sem se deixar levar pelas emoções. É preciso tomar cuidado. Cuidado com o que você diz, cuidado com o que você faz, cuidado com o plano que você está traçando, cuidado com quem você vai usar como aliado, cuidado com quem você vai tentar prejudicar. Você precisa de prudência, precisa avaliar com muita diligência todas as medidas que você irá adotar. Porque se você irrita a pessoa errada, ela também tem essas características, ela também possui virtude. Ela irá tentar fazer a mesma coisa com você. Então é preciso prudência, cuidado ao tomar decisões políticas. E ele faz uma séria crítica ao cristianismo. O cristianismo, para ele, prejudica a virtude dos homens, principalmente dos homens políticos. Por quê? Porque ele produz ideais imaginários que deixam as pessoas preguiçosas. Elas passam a contar com a fortuna, ou seja, a sorte, ou a divina providência para obter aquilo que elas querem. Percebam aí, em parte, já um prenúncio daquilo que seria aproveitado pelos protestantes. Os protestantes, eles começam com... Tudo bem, eles dão uma justificativa teológica totalmente diferente. Se você chegou a algum cargo alto, se você fez fortuna, se você chegou longe, é porque a divina providência quis assim. A justificativa é diferente. O Maquiavel ele fala, não, providência não tem, a divina providência, a sorte, o favor divino não tem nada a ver com isso. É a sua capacidade pessoal. Mas da mesma forma, por
vertentes diferentes, ambos estão criticando o cristianismo anterior, o cristianismo da Igreja Católica, que é o quê? Olha, você tem que se abster de todos os prazeres, você tem que se abster de riquezas, você tem que levar uma vida santa, faça votos de pobreza, obediência e castidade. Maquiavel afirma, olha, isso aqui, desculpem, para a política não serve. Às vezes na política você não pode ser um santo. Então não siga esses ideais éticos, morais imaginários. Mas quem está exigindo também não está praticando. Às vezes ocorre. Às vezes ocorre. É interessante que a maioria das pessoas usam não só a religião, mas qualquer coisa como justificação pessoal. Medida de justificação pessoal. Olha, eu tomei a atitude correta, eu sou uma pessoa boa porque eu segui os ensinamentos de tal coisa. Não fez nada daquilo que é pregado, mas afirma que por ser membro daquilo, não é só a religião que faz isso. Algumas linhas de pensamento político servem nesse sentido. Algumas correntes filosóficas ou ideológicas servem nesse sentido. Então sempre as pessoas tentam se auto-justificar. É uma medida de proteção. Quem já estudou um pouquinho de psicologia, eu não sei se vocês têm na grade do curso, talvez vocês tenham visto um pouco de psicologia social. E é interessante porque, para preservar a nossa autoimagem, nós às vezes mentimos para nós mesmos. Isso é muito frequente. Mas algumas vezes isso sai do âmbito pessoal e vai para o âmbito público. E é nesse ponto que a gente começa a utilizar religiões, ideologias, visões filosóficas como medida de justificação perante os nossos pares. Que seria maquiavélico? Talvez, mas a nível inconsciente. Como nessa época ninguém tinha noção do conceito de inconsciente, e até hoje é debatido se o inconsciente de fato pode ser levado a sério, naqueles moldes freudianos, lacanianos, etc. Tem o inconsciente coletivo do Jung também. Nessa época era visto como algo voltado para o público, algo totalmente irracional, sem nenhuma parcela de instinto ou de irracionalidade, ou de uma atitude que eu não soubesse de antemão estar cometendo. Talvez, nesse caso, o inconsciente não se aplicaria. Perguntas? Dúvidas? Crise existencial. Alguém vai dar um pulo em frente ao monitor. Então, passemos agora aos tipos de territórios. Maquiavel afirma que há dois tipos de territórios: repúblicas e principados. O termo príncipe vem daí. O que era o príncipe? Nada mais é do que o monarca de um determinado território de uma cidade. Ele não era o rei de uma ampla gama de territórios por direito, mas ele era o dono de um, ou governante de um território. Daí, príncipe. Os principados, eles se subdividem entre os que são hereditários e os que são novos. Hereditário passa de pai para filho. Novo, você acabou de receber. Não era da sua família. Até aí, tudo bem? Os principados novos, eles também se subdividem entre os que são totalmente novos ou os que são anexados a terras hereditárias. Aqueles que foram ajuntados às terras hereditárias e passarão para a sua prole, para os seus filhos, eles terão o direito de governá-los como territórios hereditários, e aqueles que são totalmente novos. Você detém o controle por enquanto, mas possivelmente a próxima geração não deterá o controle deles. Até aí, ok? Por sua vez, esses territórios anexados às terras hereditárias, eles podem estar sob o domínio do príncipe ou serem livres. Ou seja, eles podem existir enquanto estrutura política autocrática, com um governante único, seria tal um monarca ou algo parecido com isso, duque, barão, ou serem livres,
Tipo, olha, vocês me pagam um imposto aí, permanecem governando do jeito que vocês bem quiserem entender. Só reconheçam que eu sou o chefe, mas eu não vou interferir. Territórios livres. Até aí, ok? Existem alguns territórios hoje em dia que se enquadram nisso. Pensem, por exemplo, que países que foram colonizados pela coroa britânica conseguiram sua independência, mas eles ainda têm uma certa aliança com a família real britânica. Então, Austrália, Canadá, eles são, nessa concepção, territórios livres. Porque eles reconhecem aquela autoridade, mas no final das contas eles têm o governo deles, eles pagam um tributo lá. Quando o monarca vai para lá, eles fazem uma homenagem e tal, mas é só para constar. No final das contas, eles são autogeridos. Eles se viram sozinhos. Os libertar, então, foi unicamente os Estados Unidos. Não, houve mais. A Índia. Alguns países africanos. Mas a França tem alguns territórios assim. As Antilhas. Mas os Estados Unidos foi praticamente colonizado, né? A Índia já existia gente, muita gente. Sim, a Índia foi dominada. Os Estados Unidos também, porque havia os índios. Mas eles dizimaram os índios. Dizimaram. De forma bastante parecida com o que nós fizemos aqui no Brasil. E talvez um caso mais grave na América Latina seja o da Argentina. Os argentinos eliminaram totalmente os índios que existiam no território deles. Tanto que você vai para a Argentina hoje em dia, você só vê gente branca com aspecto europeu. É muito bizarro. Você se sente, sei lá, na França, dentro da Argentina. A Espanha. E o que é a Austrália hoje? A Austrália é um país independente, mas ele tem uma associação com a coroa britânica. É parte do Commonwealth, que eles chamam, que é a comunidade da coroa. Inclusive a Irlanda também. Sim. Eles têm um presidente, eles têm ministros, tudo normal. Mas eles têm ali um vínculo político. A Escócia. Sim, Escócia, País de Gales. É muito interessante. No caso da França, é interessante que a França é uma república. Não tem mais essa estrutura monárquica. Depois da Revolução Francesa, os monarcas já eram. Mas as Antilhas, por exemplo, são um território livre da França. Você conversa com alguém das Antilhas, você pergunta, você é o quê? Eles falam antilês, ou seja, eu sou antilês, traduzindo para o português. Mas você pergunta, qual a sua cidadania? Eu sou francês. Você pega o passaporte do cara, República da França. Então, existe uma ambiguidade nisso. É um território livre, mas ele tem uma associação política com outro território. Perguntas? Nada? Mais teoria, então. Aquisição de territórios. Aqui o Maquiavel começa a ser aquilo pelo qual ficou conhecido. Maquiavel. É interessante que essa é uma das obras mais mal interpretadas da história da filosofia e do pensamento político. Todo mundo pensa que ele é um malvadão ensinando estratagemas de manipulação. Como eu falei para vocês, talvez não seja esse o propósito. Mas ele afirma que a aquisição de territórios pode se dar de três formas. Ela pode ocorrer de três maneiras. Por mérito, por sorte ou pelas artes. Por mérito, você teve seu mérito, sua virtude reconhecida e subiu ao governo. Você merece estar lá. Os seus cidadãos, por exemplo, votaram que você deveria ser o chefe da república. Ou você comandou um determinado grupo político durante um período de conflitos e após esse período de conflitos você permaneceu no governo. Mérito. Sorte é o problema do burro em cima do poste. Ninguém sabe como ele chegou lá, ninguém sabe como ele foi parar lá, a gente sabe que ele tem que sair dali. Às vezes, a pessoa que está no governo, a gente não tem a menor noção de como ela foi parar lá. A gente pensa que este cara é um estúpido. Ele não tem nem capacidade de ser manipulador o suficiente para conseguir juntar essa quantidade de poder político. Como ele foi parar neste cargo?
Esse é o caso da sorte. Às vezes as pessoas chegam ao cargo público porque a fortuna lhe sorriu. Aconteceu deles irem parar de paraquedas lá. E pelas armas. O Maquiavel dá uma especial ênfase nisso aqui. Você pode conquistar territórios pelas armas, suas próprias armas, pelas armas do próprio príncipe, ou pelas de aliados. Você pode solicitar que seus aliados enviem tropas, por exemplo, para invadir um território. Vocês devem se lembrar de duas guerras recentes, uma no Afeganistão e uma no Oriente Médio, uma no Iraque. Ora, os Estados Unidos declararam guerra nesses dois países. Eles foram para lá sozinhos? Eles mandaram só o exército americano? Não. O exército britânico foi junto, o exército francês foi junto, vários foram. Certo? Eu acho que em um desses casos foram até alemães. Outro exemplo, o Timor-Leste. Timor-Leste passou por um período de crise política e a ONU decidiu intervir. Juntaram tropas de vários países, a maior parte, a esmagadora maioria das tropas eram nossas, e entraram lá, conquistaram o território. O que fizeram com o território depois não importa. O que importa para esse exemplo é que foi um território conquistado pelas armas de aliados, de vários grupos em conjunto. Final da Segunda Guerra Mundial isso aconteceu. A Alemanha, a gente vê filme americano, a gente pensa, os americanos venceram os nazistas. Coisa nenhuma, foram os russos. Os russos chegaram em Berlim primeiro, os russos invadiram Berlim primeiro. E quando chegam os aliados, não chegam só os americanos. O cinema americano nos dá a impressão de que eles foram os salvadores da pátria. Chegaram britânicos, chegaram franceses. Na verdade, o grosso do trabalho tinha sido feito pelas tropas especiais britânicas. Com entrada... Oi? A SAS. Isso. A SAS, eu não sei se já existia enquanto estrutura, eu preciso pesquisar a data. Existia. Existia? Mas eles tinham vários grupos de operações especiais que entravam no território inimigo, executavam suas operações e se escondiam depois. Depois eles planejavam uma nova operação, agiam de forma semi-independente, só avisavam o Comando Central, e com isso eles foram minando a resistência alemã. O desembarque na Normandia só foi possível devido às tropas especiais britânicas e um grupamento americano. Isso é muito importante. As tropas especiais britânicas fizeram o grosso do trabalho. Antes de chegarem aquela massa de americanos com aquele monte de barcos e fazendo desembarque anfíbio, estavam os britânicos lá que tinham saltado de paraquedas um mês antes, escondidos no território alemão, só minando as linhas de comunicação, as estradas, tudo que era necessário para que os alemães resistissem a essa invasão. Se isso não tivesse acontecido, não teria funcionado. Então, aliados. Aliados são importantes no caso de uma guerra. Os franceses também fizeram isso. Existiu eu não recordo se era um pelotão, se era um regimento, mas existiu um grupo de combate francês que era composto só de africanos. Eram soldados alistados nos países que eram colonizados pela França, na África. Eles se tornaram parte do exército francês, lutaram pela libertação da França e quando a França foi libertada, eles receberam a cidadania francesa. Ninguém fala desses caras. Ninguém fala deles. E nem os brasileiros, né? Que era carnaval, chegava lá para a cabeça de cinza. Sim. Os brasileiros, de onde vem a expressão a cobra vai fumar? Na época, quando o Brasil ele decide entrar na guerra, achava-se que era um movimento puramente político. Dizia, só vamos enviar tropas para a guerra no dia que cobras fumarem. Os americanos têm uma expressão parecida, que é o when cows fly, ou seja, quando vacas voarem. Nós falávamos, quando as cobras fumarem, nós vamos enviar tropas para a guerra. Isso é muito improvável, não vai acontecer. Quando começam a ser selecionados e treinados os pracinhas, e não se engane, não tinha tanto treinamento assim, não tinha nem equipamento direito, era uma coisa muito improvisada, o que acontece? O governo estabelece como mote da Força Expedicionária Brasileira, a cobra vai fumar. Ou seja, agora nós vamos. E criou-se essa noção de que a cobra vai fumar, o bicho vai pegar, a coisa vai acontecer de fato. O esquadrão também, né? Senta a rua. Sim.
Primeiro Batalhão de Aviação de Combate. Tinha até um brasão com a cobra fumando. Sim, exato. Eu posso até trazer para vocês, eu tenho um lá em casa. Se vocês quiserem ver, da época. Enfim. Entenderam a questão dos aliados? Às vezes você não consegue sozinho. Isso pode ser levado para um terreno não tão literal quanto no caso de uma invasão. Isso pode ser interpretado, por exemplo, olha, eu vou me candidatar a um cargo público. Eu preciso de aliados. Eu acabei de escutar no rádio, o PTV, se eu não me engano, acabou de anunciar que vai apoiar a reeleição da Dilma. E o que os comentaristas do jornal, do rádio, estavam dizendo? Olha, com isso ela ganha mais tempo na televisão durante a propaganda eleitoral gratuita, que o partido cede tempo para o outro. Aliados, fornecendo armas para o seu propósito político. Então, essas armas aqui podem não ser literalmente armas, com pólvora, com lâminas. Podem ser outro tipo de expediente. Questões? Seguindo adiante. Como você vai manter a posse dos territórios conquistados? Olha, depois que você conseguiu, como você vai fazer para segurar? Isso é tão importante quanto conseguir. Não adianta nada você invadir um lugar e logo depois ser expulso dali. Perder o controle. Não adianta nada você assumir um cargo público e logo depois ser expulso dali, perder o controle. Você tem que saber manter. Como fazer isso? De novo, há 3 maneiras. A primeira é arruiná-los, a segunda é habitá-los, e a terceira é deixá-los viver com suas leis, criando um governo de poucos que sejam seus amigos, que o apoiem. Citei exemplo da guerra do Iraque e do Afeganistão. Como você vai ter a garantia de que eles não vão te expulsar dali? Bom, uma opção é eliminar tudo, destruir por completo, nivelar no chão. Isso aconteceu no primeiro momento nessas invasões. Estátuas históricas foram derrubadas, prédios de governo foram bombardeados e completamente destruídos. Isso aconteceu no Egito, numa guerra civil que eles passaram agora, na revolta popular. Primavera Árabe. Se você arruinar o seu inimigo, ele não tem condições de se reorganizar e te atacar de volta. Criar barreiras. É a eliminação total. Isso existe até hoje em teoria militar. Ora, como é que você vai fazer para que ele não resista, não te ataque de novo? Elimina todo mundo. Se não sobrar nada, se não sobrar munição, se não sobrar cadeia de comando, se não sobrar comida, se não sobrar estrutura, espaço físico, meio de comunicação, ele não tem como reagir. Você efetivamente ganhou. Isso aconteceu com o Japão na Segunda Guerra Mundial. Olha, a gente precisa fazer com que esse país se renda, é muito difícil. Eles têm muitos soldados altamente motivados. Joga a arma mais potente que a gente já criou na história da humanidade aqui. Vai sobrar nada. Se não sobrar nada, eles não têm condições de reagir. Funcionou. Segundo ponto, habitá-los. Aqui começa o processo de reconstrução. Olha, se você decide habitar o território que você conquistou, você terá um vínculo de fato com aquele território. O caso da Alemanha, como o Washington citou. O próprio Japão também. Você tendo um vínculo com aquele território, você tomará medidas para torná-lo mais agradável. E você conseguirá mantê-lo. Habitar tem duplo sentido aqui. O primeiro, você está próximo o suficiente para vigiar o que acontece. O segundo... Então, quando assim, assim, algumas tropas, alguns espiões, alguma inteligência assim, que pode formar um governo, pensando nisso, aquilo, aquilo, espiões ali. Sim, mas nesse caso o Maquiavel está se referindo ao próprio governante. Quando o governante vai habitar no local, ele não só está próximo o suficiente para vigiar a política local, como ele também tem a necessidade de se fixar ali. Tendo a necessidade de se fixar ali, ele cria um vínculo com a terra e com o povo e com todos os políticos envolvidos, de forma que todas as atitudes que ele tome estarão melhor associadas à manutenção dele no poder. Foi o que o Dom João VI fez quando veio para o Brasil. Uma forma também que os Estados Unidos fez muito interessante que eu achei ali no Japão foi usar o Elvis Presley como garoto propaganda ali dentro.
Inclusive, Usar lá, quem? Elvis Presley. Ah, E sim. achei muito interessante, porque lá tem pessoas que imitam o Elvis, que ficam quietão, parecendo piroxítodo e tal, que tinha na Sim. Então, Esse caso do habitá-los, de habitar os territórios que você dominou, eu vejo muito o que aconteceu com a família real portuguesa quando veio para cá. Tinha o Brasil, um imenso território abandonado, eles precisavam sair de Portugal, porque Napoleão estava chegando. Então o que eles fizeram? Pegaram o navio e vieram para cá. Passaram a habitar esse território. Por quê? Se eles tivessem permanecido lá, ainda que eles conseguissem se defender de Napoleão, eles estariam tão fracos politicamente que o Brasil seria perdido enquanto território. Eles fizeram o quê? Se mudaram para esse território novo, se fixaram lá. E Trouxeram a base de governo. como vocês podem ver, eles começaram a dominar a política local, eles começaram a se associar com os grandes donos de terras, proprietários de escravos, e começaram a construir de fato a estrutura do país, criando um vínculo com aquilo. Construíram a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, a Escola de Medicina, Os costumes, a religião, um Sim. monte de coisa para carregar. os institutos de engenharia, as escolas de direito, porque traz toda uma estrutura junto. E se o povo percebe, opa, o governante está morando aqui, ele tem menos necessidade de resistir ao governante. Por quê? Qual que é o argumento usado quando todo o país declara independência? Eles não sabem de nada que está acontecendo aqui com a gente, eles não se importam conosco. Então esse argumento cai por terra. e o pior de tudo, a gente foi, quando voltou para Portugal, levou tudo que tinha aqui, né, velho? Levou. Já estava levando antes. Na verdade, o ouro retirado do Brasil, ele não ia para Portugal. Ele batia em Portugal e já ia direto para a Inglaterra. Porque Portugal tinha dívidas sérias com a Inglaterra. Ele, às vezes, nem passava pelo porto para registrar nada. E já ia direto. A única coisa que exportava para a Inglaterra, Portugal, era vinho, mais nada. E ainda, como não colocavam álcool no vinho, azedava, virava vinagre durante a viagem. Sim, exato. E tinha também uma questão de troca comercial com escravos, né? Os ingleses vendiam os escravos para os comerciantes brasileiros. Então o que acontecia? O preço do escravo era muito mais alto do que o de alguns produtos, como por exemplo o açúcar. Nessa troca a gente saía perdendo. A coroa portuguesa saía perdendo também. Então o ouro começava a ir para Portugal, no meio do caminho, opa, Inglaterra. Como agente comercial, tinha que fazer lista próxima. Né? O ouro brasileiro, todo mundo tem a impressão de que ele foi parar em Portugal. Ele não foi parar em Portugal, assim como o ouro dos países colonizados pela Espanha não foi parar na Espanha. Esses dois países tinham dívidas sérias com outros países. O nosso ouro, extraído das Minas Gerais, enfim, do país inteiro, ele foi parar em Inglaterra, Alemanha, França, Áustria, Suíça, ele está lá. Mas Até hoje. No caso da Espanha, ela fazia muita guerra, principalmente com a Inglaterra. Né? Sim. O caso da Espanha é muito mais grave do que o nosso, porque só o que eles tiraram de saque do Montezuma e de outros povos superava, só o saque já superava a exploração das minas aqui e de alguns produtos aqui. Agora você imagina que esse território também tinha exploração de minas. Olha aí nos navios que afundaram em tempestades, né? Sim. Que não chegaram lá. Terceiro modo de manter o controle dos seus territórios. Deixar os territórios viver com suas leis, mas criar uma estrutura política, um grupo político dominante que irá governar, mas no qual esses indivíduos que compõem esse grupo dominante sejam seus apoiadores, sejam seus amigos. De novo, caso Iraque e Afeganistão. Teremos eleições livres. Os candidatos são todos patrocinados pela turma que invadiu. Estados Unidos, Inglaterra, França. No caso de Maquiavel, ele dá um exemplo aqui de Esparta, né? Sim, ele dá o exemplo de Esparta. Esparta, quando invadiu Tebas, Atenas, aquela região toda, eles criaram uma oligarquia política na qual todos eram associados aos nobres espartanos. Todos. Olha, se eles têm uma aliança com o governo central, você não irá perder aquele seu território. Você coloca quem você quer para mandar. Aí você fala, olha, não sou eu que estou mandando, é outro cara ali, se vira com ele. Mas ele é seu aliado. Ou ele depende de você por algum motivo. Então você mantém o controle sobre aquele território. Ainda que você conceda independência àquele território. Na verdade, isso é uma condição também. Porque o povo precisa se manter livre, ter suas próprias leis. Para quê?
para julgar que não está sendo dominado. Alexandre usou desse expediente até cansar. Ele botava os principais generais, os guerreiros mais bravos, como os comandantes, os nobres, os reis das cidades que ele conquistava. Foi assim que deu aquela crise quando ele morreu. Que um general separou o Império Seleucida para ele, o outro separou o Egito, por aí vai. Alexandre fez isso. Olha, em cada cidade que ele passa, ele coloca um homem de confiança para controlar o território. E deixa o território se virar sozinho. Vocês continuam suas leis, seus costumes, sua religião. Não quero saber disso, só me paga o tributo. Mas quem está mandando? É o meu laranja. É o meu testa de ferro. Perguntas. Estão assustados com o que Maquiavel está defendendo até então? A gente vê isso aí Todo tempo. todo tempo. Embora talvez não de uma forma tão clara, tão lógica, tão descritiva. Mas é o que realmente acontece. Passemos a exemplos reais. Farei citações de trechos que vocês leram, que eu espero que vocês tenham lido, porque está no texto que eu passei. Não peguei nada de nenhuma outra parte do texto, para ver se vocês conseguem identificar exemplos. Não há coisa mais difícil, nem de êxito mais duvidoso, nem mais perigosa do que o estabelecimento de novas leis. O novo legislador terá por inimigos todos aqueles a quem as leis antigas beneficiavam, e terá tímidos defensores nos que forem beneficiados pelo novo estado das coisas. E aí? Tem que ter prudência, né? Prudência. Deixar o território conquistado viver com suas próprias leis, não tentar mudar. Agora, vamos pensar em exemplos históricos ou até nos dias de hoje. Vocês conseguem imaginar algo relativo a isso? Criação de novas leis, gerando inimigos na oposição, inimigos ferozes e tímidos defensores entre os que foram beneficiados. A questão das reformas sociais no Brasil, você até citou isso no Facebook, por causa disso. Né? Então, discorra sobre. Não, por causa que você tem, por exemplo, novas ideias sociais sendo colocadas numa sociedade de cunho mais privilegiado, uma classe mais média. Então essa classe média sendo tirada do privilégio político dela. E essa classe social que vai se ascendendo e chegando nesse lugar não defende exatamente isso, não tem nem argumentos para defender isso. Vai sendo colocada ali meio que na marra para arranjos políticos. Cite algumas dessas reformas sociais. Aumento do salário mínimo, não uma reforma, mas uma melhoria, por exemplo. E tem um cantor que estava dando um exemplo, o Voto, falando de quando o Lula foi eleito, ele estava no Leblon, e era ele mais 2 ou 3 pessoas que estavam morando com o Lula. A massa grande população daquele lugar estava nem... Eu li essa entrevista do Voto. Se vocês analisarem por que vocês veem grandes ataques agora, principalmente na época de eleição, às políticas sociais dos últimos 3 mandatos do governo da Dilma e dos 2 governos do Lula. O que aconteceu? Novas leis. Criou-se lei de cotas, criou-se o tal do Bolsa Família, que na verdade foi uma junção de vários programas sociais que já existiram, mas o governo criou um imenso marketing, um imenso peso nisso, com a estratégia eleitoral. Criou-se um aumento do salário mínimo, foi aumentado muito, não foi pouco aumentado, foi muito. Você está criando novas leis, efetivamente. Mudaram algumas taxas se tornaram mais duras, outras mais leves. Tudo isso são novas leis. Claro, como toda nova lei, há os que se beneficiam e há os que são prejudicados por ela. Sempre será assim. Não vamos entrar no mérito se foi uma maioria beneficiada ou se foi uma maioria prejudicada. O importante é, o novo legislador terá por inimigos todos aqueles a quem as leis antigas beneficiavam. Quem são os autores dos maiores ataques contra esses 2 governos hoje, o governo Lula e o governo Dilma? Aqueles a quem as leis antigas beneficiavam. E terá tímidos defensores nos que forem beneficiados pelo novo estado das coisas. Aqueles que são beneficiados pelas leis novas, os cotistas, as pessoas de baixa renda, etc, 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 são tímidos defensores dessas medidas. Eles defendem, mas eles não são nem de longe
tão ferozes quanto aqueles que atacam. Eles não representam uma ameaça. Note o seguinte, eu usei o exemplo do Lula e da Dilma por ser mais recente e por ser mais polêmico. Isso se aplica a qualquer um. Na época do governo Fernando Henrique, isso também aconteceu. É só vocês analisarem. Ele criou leis novas que beneficiavam algumas pessoas e prejudicavam outras. Os que foram prejudicados atacavam mais ferozmente e os que foram beneficiados defendiam de forma mais tímida. Mesma coisa no governo Itamar, no governo Collor, no governo Sarney. Mesma coisa durante o regime militar. Mesma coisa com o João Goulart, com o Jânio Quadros. Eles podem ir retrocedendo ad infinito. E essa fraqueza dos tímidos defensores, ela nasce parte por medo dos adversários, que eram os poderosos de antes, parte da incredulidade dos homens, que não acreditam na verdade das coisas novas, senão depois de uma firme experiência. Só haverá, de fato, reais defensores de uma determinada medida do governo vários anos, talvez décadas, depois dessa medida ser implementada. Porque eles precisam saborear o negócio, eles precisam da experiência para perceberem que aquilo foi benéfico. Do contrário, você fica meio assim, isso está me beneficiando agora, mas eu não sei se no futuro vai voltar contra mim. Entenderam? É igual pedágio. Igual pedágio. Exato. As primeiras reportagens de quando a cobrança do pedágio foi suspensa, o pedágio da terceira ponte ali da Rodossol, foi historicamente uma briga entre a população e o governo do estado. Foi suspenso, primeiro por uma auditoria, suspenso de forma temporária, que verificou que tinha um rombo de 800 milhões nas contas da empresa, depois por um decreto do governador, suspendendo temporariamente a cobrança por causa desse rombo e por causa do clima político que se criou. Pegando para si o mérito, né? Exato. Na verdade, ele não tinha nenhuma outra alternativa. Era a única medida que ele podia tomar. Porque se ele podia perfeitamente fingir que aquilo não existia. O que aconteceu? O adversário dele ao governo agora iria se aproveitar disso, porque a empresa financiou a campanha do atual governador. E a população, pelo menos a população jovem, estudantes, movimentos sociais, estava contra. Então, ele perdia se fosse essa alternativa. Não só o governador, como de outros políticos. Né? Sim, outros políticos. Ele podia suspender de vez, permanentemente, ou romper o contrato. Ele ia prejudicar boa parte dos antigos apoiadores dele, além da própria empresa que financiou a campanha dele. Então, ele saía perdendo das duas formas. Ele podia manipular, mexer os pauzinhos para que eles fossem absolvidos. Também ia gerar um desgaste político. Ele podia mexer os pauzinhos para que fossem condenados, de vez, assim, digo a curto prazo. Não sei o que acontecerá a longo prazo, mas estou dizendo a curto prazo. Então, isso aí também traria um desgaste político. O que ele fez? Ele achou uma via média, falou, estou suspendendo temporariamente. Sai como salvador da pátria para parte da população, evita que o adversário político dele tenha munição para atacá-lo e, ao mesmo tempo, mantém em suspenso o poder que ele tem com aqueles apoiadores que eram a favor da cobrança. E ganha apoio da população. Uma reeleição. Pelo menos uma parte dela. Uma parte dela. E ainda Pra tem- reeleição ele ganha bastante Mas voto. tem pouco tempo. Não, mas Claro que Depois tem. das eleições. Mas se vocês analisarem, dada a mão que ele tinha, vamos fazer uma analogia com o jogo de cartas. ele deixou os Foi a única carta que, de fato, ele podia jogar. Era a única coisa que realmente prestava fazer naquele momento. Era a única coisa realmente útil. E o que o povo vê isso? Vê força nele. Sim, Ele ainda deixa os opositores dele ocupados, né? sim. Procurando meios. Procurando meios, quando transfere também para o judiciário uma pesquisa de todo aquele contrato, quer dizer, isso aí vai acabar, ó. Mas esse terceiro parágrafo, falando da fraqueza, ele é interessante porque vocês já captaram a noção toda de estratégia política. Já percebi isso. Mas nesse caso, o que aconteceu com a suspensão da cobrança do pedágio ali na ponte? As pessoas que eram favoráveis à suspensão estão desconfiadas. Elas estão defendendo, ok, acabou, isso foi bom, mas eu não sei como é que esse negócio vai voltar contra mim depois.
Essa cobrança pode vir mais cara, ela pode ser repassada a uma outra estrada que é propriedade da mesma empresa. Vamos tomar cuidado com isso aí. Já tem os pedágios da Norte, né? Sim. É de onde vão roubar, né? Já levaram 800 mil. Eu, pelo menos, Qual, não da me sinto, F1? nem sou desconfiada, eu sinto lesada. Lesado. Eu acho que. Nós somos constantemente lesados. Nossa, mas esse está muito explícito. Se você seguir essa obra aqui, ela é um imenso manual de como deixar de ser o explorado para se tornar o explorador. Se o autor realmente queria que isso acontecesse, é outra história. Como eu falei, tem dificuldade de interpretação. Mas se você seguir a risca, você sai da situação de lesado e se torna alguém que causa lesões. Pelo menos tenta mais revelar. Daí resulta que os adversários, quando têm ocasião de assaltar, ou seja, de atacar, o fazem fervorosamente, como sectários. E os outros o defendem sem entusiasmo e fica ameaçada a defesa do príncipe. Momento de eleições. Frequente as páginas de redes sociais que estão preocupadas com isso. Páginas que defendem candidatos da direita, páginas que defendem candidatos da esquerda, candidatos da situação, candidatos da oposição. Observem não o conteúdo, mas a diferença no ardor, no fervor com que eles defendem suas posições. Vocês verão que a oposição está muito mais sectária, muito mais pesada do que a situação. Por causa disso aqui. Já existia 500 anos atrás, não é novidade. Posso seguir? Todos os profetas armados venceram e os desarmados fracassaram. Ele cita vários exemplos. Moisés, Pessoas nessas condições lutam com grandes dificuldades para conduzir-se, estando no seu caminho pela coragem. Aqui ele se refere aos profetas, pessoas que têm uma meta e que vão atrás dessa meta, não importa quantos problemas encontrem no caminho, quantos percalços. Vencidas as dificuldades, começam a ser venerados, e exterminados os que invejavam suas qualidades, tornam-se potentes, seguros, honrados, felizes. Aqueles que somente por fortuna, sorte, tornam-se príncipes, pouco trabalho tem para isso, é claro, mas se mantém muito penosamente. Olha, se você chegou num cargo por sorte, você não teve trabalho nenhum para chegar lá. Agora, para se manter, você terá um trabalho hercúleo, um trabalho terrível. Desses 4 primeiros parágrafos, vocês conseguem pensar em algum exemplo? Eu lembrei de Tiririca, que aparentemente chegou fácil, assim, ó. Chegou por sorte, ao cara. Mas para se manter foi difícil, porque vieram críticos, não sabe ler, escrever, ele faz prova, e Cortou um dobrado para se manter no cargo. provar que lhe cabia aquele cargo. Exato. E assessores ajudaram ele em certas coisas, mas também foi rejeitado, né? Sim. Ele conseguiu se eleger por sorte, as pessoas votaram nele quase que como um protesto, como uma forma de piada, ele se elegeu. Se as pessoas votaram, o mandato dele é totalmente legítimo. Afinal, essa é a parte do processo democrático. Mas no momento que ele chegou lá, as próprias pessoas que votaram nele começaram a falar: epa, peraí, o que esse cara está fazendo aqui? E começou todo o movimento para retirá-lo. Estavam tentando fazer que ele não assumisse posse. E ele teve que provar que conseguia. Resultado: Enfim. apesar de alguns projetos irrelevantes, pelo menos ele foi o menos faltoso. Então, pelo menos nisso, ele conseguiu provar que tinha como se manter lá. Agora, vocês imaginam o esforço que essa pessoa, que tinha uma vida pública antes, afinal, ele era ator, Um artista, ele teve que se fazer para manter essa frequência, para que as pessoas legitimassem, pelo menos minimamente, o mandato dele. Não legitimar de forma legal, mas legitimar no aspecto psicológico. O mesmo aconteceu com Clodovil, Romário, Gerry Adriani, que era cantor sertanejo. Inclusive ele fez um péssimo mandato, diga-se de passagem. Agora vem a marionete, né? Se bem que Maluf e Possivelmente. Romário foi junto na água de Tiririca, né? Sim, Os partidos e muito voto, né? sim. Agora, observe que
o Romário, ele em particular, conseguiu manipular as condições de forma que hoje em dia ele tem um nível de aprovação altíssimo. Ele apresentou diversos projetos relevantes, ele tem uma assessoria boa, ele tem um bom marketing, ele é um dos que tem a maior aprovação entre os deputados do Rio de Janeiro. Ele consegue calar até o Pelé, né? Porque o Pelé é considerado rei do futebol. Ele já começa a influenciar a política a nível nacional. Por causa de ser apropriado em discurso do futebol mesmo. Ele pega Sim. o que a política pega do futebol Faz enquanto analogia. distrair as massas para usar a favor dele. Né? Mas não só isso, já tem alguns meses ele apresentou um projeto para isentar de impostos insumos de laboratórios de pesquisa. E aconteceu um fato muito interessante, porque ele anunciou esse projeto, a equipe de assessoria dele anunciou esse projeto através de uma rede social, e um seguidor dele nessa rede social falou: mas você está maluco, você não foi eleito por cientista, você não foi eleito por universitário, por pesquisador, você tem que apresentar projeto pro povão, pessoal que gosta de futebol. O cara falou isso. Meu caro, mas a grandeza de um país, ele respondeu, não sei se foi um assessor ou se foi ele, mas se for um assessor, denota uma linha de raciocínio dentro do gabinete. A grandeza de um país está na pesquisa científica, a gente elabora patentes para o futuro, isso aumenta o poder político, poder econômico, possibilidade de reorganização social, etc. E o cara continua insistindo. Depois de uma longa discussão, olha, eu não vou discutir com uma pessoa com visão tão limitada. Para agradar um grupo, ele rejeitou um eleitor. Nunca mais vai receber o voto desse cara. Ele ofendeu o sujeito. Mas todo um grupo de pessoas que se preocupa com questões científicas, questões de progresso da ciência, irá votar nele. Mas aí tem o Maquiavel, porque os grandes laboratórios são os maiores financiadores de campanha. Sim. Você corta a pontinha do dedo Para ganhar mão inteira. para ganhar massa no resto do corpo. Nada é ingênuo nesse terreno da política. Outro exemplo interessante de ir vencendo as dificuldades e ser venerado depois, até hoje o governante que saiu com maior aprovação popular da presidência foi o Lula. Ele deixou o governo com 80% de aprovação. É um número altíssimo. 4/5 da população aprovava o governo dele. Aí é claro, estou misturando, aprova muito, aprova pouco, mas 80% de aprovação. 20% de neutralidade e rejeição. Ele demorou aí 3, 4 pleitos para conseguir ser eleito. Ele tentou inúmeras vezes. Dificuldade atrás de dificuldade. Conseguiu. Venceu as dificuldades. Depois prosseguiu para exterminar os inimigos. Ele fez de tudo para enfraquecer todos os outros partidos que se opuseram a ele nessa história. Quando conseguiu exterminar os inimigos, e tem até uma entrevista dele para um jornal estrangeiro que ele fala: tem partido que eu nem sei se existe mais. Ele fala isso de alguns partidos que estão disputando a presidência agora. Tornou-se seguro, potente, conseguiu sair com essa aprovação altíssima. Só que percebam, todo profeta armado venceu e desarmado fracassou. Ele só conseguiu se eleger depois que ele assumiu algumas armas. Uma assessoria de marketing muito boa, por exemplo. Foi uma batalha vencida pelo marketing. Os dois últimos se aplicam a um outro governante recente nosso. As injúrias devem ser feitas todas de uma vez, a fim de que, tomando-se-lhe menos o gosto, ofendam menos. As pessoas vão saborear menos aquilo que as prejudica por ser feito tudo de uma vez. Os benefícios devem ser realizados pouco a pouco, para que sejam mais bem saboreados. Se você faz as coisas boas para a população num período de tempo mais longo, sua aprovação cresce. Se você fizer as coisas ruins num período de tempo mais longo, a sua aprovação cai. E perceberão o seu governo como ruim. Collor e Lula e FHC. Collor, Lula, FHC, Dilma, mas em vertentes diferentes. Collor foi fazendo uma besteira atrás da outra durante um longo período de tempo. Ele também fez coisas boas. Mas a campanha dele foi um marketing forte e sério. Sim. Né? Ele também fez coisas boas. Mas você adquiriu um gosto maior pelas coisas ruins, porque ele Eu acho prolongou. que a pior coisa foi ter confiscado a academia. Sim, que foi duríssimo. Foi duríssimo.
Diga-se de passagem, naquele pleito em que ele foi eleito, os principais candidatos presidenciais, antes do resultado das eleições, já tinham assinado um termo de compromisso afirmando que qualquer um deles faria isso, independente de quem fosse eleito. Então, se tivesse sido eleito outro, também teria tomado a mesma medida. Pelo menos em tese. Não se sabe se eles assinaram o acordo para depois descumprir, né? Com a intenção de descumprir. Mas ele fez um monte de coisas consideradas ruins em um longo período de tempo. As coisas boas fez todas de uma vez. Resultado, destituído do governo. Acabou com os Marajá, mas queria. Exato. Mas também o mais tinha, né? O Fernando Henrique Cardoso teve o mesmo problema. O Fernando Henrique Cardoso fez muitas coisas boas também, mas ele fez de forma pontual. Ele fez todas num curto período de tempo. As coisas ruins que aconteceram no governo dele, a ingerência, foram se prolongando. Independente do peso que uma ou outra teve, o povo tomou o gosto, ele sentiu o sabor das coisas ruins que eram mais prolongadas. A aprovação dele, quando saiu do governo, era baixíssima. Frango a um real o quilo. Fator moderador. O povo mais favorito. Sim. Tanto que o Fernando Henrique não conseguiu eleger o sucessor dele. Não deu certo. O Lula, por outro lado, ele teve a estratégia oposta. Ele fez coisas boas e fez coisas ruins, como o Collor, como o FHC, como o Sarney, não esqueçam dele, como o Itamar. Fizeram coisas ruins e boas. Mas o Lula soube prolongar as coisas boas. E a proeza De manter curtas as coisas ruins. Resultado, uma aprovação de 80% quando deixou o governo. Dilma está indo pelo mesmo caminho. Eu comentei antes da aula começar, com o Antônio, a Celia, a Letícia, o que aconteceu? Você teve, essa semana, ontem, o Comitê de Política Monetária anunciando que a inflação vai baixar. No dia anterior, a Embraer, empresa aeronáutica estatal, afirmando que produziu um novo protótipo de avião de guerra que está funcionando e já tem encomendas de vários países. Na semana anterior, e por aí vai. Você prolonga as notícias boas para ganhar renome. As notícias ruins, se tiver que dar uma má notícia, fale tudo de uma vez. Mas ela também está caindo na ingerência. Sim. Né? Porque eu lanço essa Copa aí. Bilhões para estágios, Sim. nada para escolas, faculdade, universidade, saúde. Exato. Tem que enganar, porque ela centraliza muito o poder. Sim, ela tem essa característica. Ela tem esse perfil. Esse perfil. Sim, Natália. Não, porque esse lance das escolas, mas aí ela justifica com outras obras de infraestrutura, né? Tipo, por exemplo, de urbanização e essas coisas. E ainda justifica dizendo que seriam feitas com Copa ou sem Copa. Tipo, de qualquer forma seriam feitas que deveriam ser feitas. Isso. Né? Mas que com a Copa elas foram adiantadas. Inclusive, outra justificativa que o governo usa é de que os ganhos potenciais serão maiores do que a despesa. Mas também tem uma fala demagógica sobre esse investimento nos estados. Já está falando de legado. Aqui não é legado para o povo. Não é legado para os times de futebol. Sim. Para a gente, não. Para a infraestrutura é complicado afirmar. É claro, alguma estrutura melhorou, mas há de saber se será conservada. Assim, com a ação social não tem nada a ver. Tudo é justificado como legado, né? Mas aqui vai, tudo sempre é justificado como legado. Ah, vai ficar como legado para a população, mas quem fica para a população? E não só no caso dela. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que, independente do governante, independente do partido, essas estratégias funcionam para todo mundo. Para todo mundo. E quando você erra na sua estratégia, você será prejudicado, independente do seu partido, independente de quem você seja. Para finalizar, existe o Principado Civil. Acho que tem só mais esse slide ou outro. Digo que se chega a esse principado ou pelo favor do povo ou pelo favor dos poderosos. O Principado Civil não é uma monarquia. Ele é estabelecido pelo povo, por isso civil. Em todas as cidades se encontram essas duas tendências diversas. Ou a favor do povo ou a favor dos poderosos. São as formas pelas quais você pode chegar ao governo. Isso nasce do fato de que o povo não deseja ser governado nem oprimido pelos grandes. E estes, os grandes, desejam governar e oprimir o povo. Guardem essa informação. Isso é o que nós somos, na teoria maquiavélica. Um principado civil.
certo? Nós somos uma república, temos eleições livres, etc. Elegemos um chefe de Estado, elegemos vários cargos administrativos. Ou se chega pelo favor do povo ou pelo favor dos poderosos. Os poderosos querem dominar o povo, sugar o sangue dele, e o povo quer se proteger dos poderosos. Até aí tudo bem? Pois bem, percebendo os grandes que não podem resistir ao povo, que é claro, o povo está em maior número, começa a dar reputação a um de seus elementos e o fazem príncipe, para poder, sob sua sombra, satisfazer seus apetites. O povo também, vendo que não pode resistir aos grandes, afinal, os grandes detêm o poder econômico, o poder das armas, tudo isso, dá reputação a um cidadão e o elege príncipe para estar defendido com a sua autoridade. Esses dois parágrafos, vocês identificam algum exemplo? Eu lembrei do livro comunitário. Prossiga. Porque é como se fosse aliado o governante ali, o político maior, dá poder assim, né, a um pequeno ali. O poderoso coloca lá. Né, da massa ali do povão e tal, mas no fundo é para os interesses deles. Mas também podem existir líderes comunitários da outra vertente, do próprio povo querendo se proteger de uma exploração. E eleger alguém. Mas esse livro depois vai chegar lá também. Eu estou decepcionada. Assim, um desabafo meu assim, não. Eu estou ainda argumentando ainda, estou estudando para falar sobre isso assim, tipo, não estou criticando não, mas estou falando no meu pensamento, está confuso. Eu gosto do senhor, né? O senhor está falando tudo aqui para mim, aí amanhã eu descubro que o senhor vai vir candidato para governador. Aí eu, meu Deus, entendeu? Você fica na dúvida. Aí eu tô indo... Quem está por trás dessa candidatura? Aí quando o senhor fala que nada é ingênuo, aí me dá mais raiva do senhor ainda. Mas, né, não estou criticando. Pense nos benefícios que você pode ter se eleger. Não, pois é, não, mas aí você me Maquiavélico. você gosta de mim. Maquiavélico. Aí eu vou pedir emprego, aí quando você chegar lá, você não vai falar, quem é você? Sim. Né? Então, Algum outro exemplo? Discorra sobre. Aí é conhecido como povo, que estava ali no meio do povo, tinha os interesses do povo, então o povo achou que Se defender contra os aí poderosos. descobre que vai tomar uma pernada. Eu acho que eu não preciso citar exemplos também de poderosos que são colocados lá. Assim, vamos pegar um dos nossos aqui do nosso grupo e colocar aqui para proteger os nossos interesses. Isso vocês têm aos montes, os exemplos É não o que precisam mais citar. tem, tá? Agora tem um exemplo aqui que eu achei interessante, está dentro do texto. É o Mico. Ele mandou reunir todos os senadores, as pessoas mais influentes e ricas da cidade, e mandou que a milícia dele atacasse, matasse Exato. todos e tomou o poder. Ele tomou o poder. E a população ficou assim, não foi contra ele. Eu acho que estava com ódio também daquela galera. Mas ele teve muito cuidado. Ele primeiro fez com que elaborasse uma manifestação popular de apoio a ele, para depois assassinar as pessoas que inclusive apoiaram isso, para que ele adquirisse todo o poder, chegasse lá no meio da manifestação e dissesse, olha, o cargo está vago. Ele foi muito inteligente. Mas perceba que o Maquiavel condenou essa atitude. Finalizando. O que ascende ao principado com a ajuda dos poderosos se mantém com mais dificuldade do que aquele que é eleito pelo próprio povo. Encontra-se aquele, o que foi eleito pelos poderosos, com muita gente ao redor, que lhe parece sua igual, e por isso não a pode comandar nem manejar como entender. Se você se elegeu com peixes grandes te apoiando, cuidado, porque embora você seja do mesmo tamanho que eles são grandes. Você não vai conseguir fazer o que você quiser. É o que o grupo, que a coletividade quer. Exato. Aquele grupo te colocou lá. Aquele grupo, isso que eu estou querendo dizer. Exato. Que te colocou lá. Senão eles também te botam pra correr. Esse é um problema que a maior parte dos políticos profissionais não percebe. Olha, eu me elegi com favor de muita gente grande. Mas espera aí, na hora que o cara chega lá, eu quero fazer isso. Não, você não vai fazer isso. Quem te botou aí fui eu. Simples. Na verdade, você vai fazer aquilo outro, que é o que eu quero. É desse modo. É desse jeito. O que alcança o
principado pelo favor popular encontra-se sozinho. E ao redor, ou não tem ninguém, ou muito poucos que não estejam preparados para obedecê-lo. Porque quem sobe ao principado pelo poder popular tem a base da população, a maior parte dela, como apoiadores. Os poderosos, eles recuam. Até porque eles não ajudaram. Então eles não podem cobrar. É tipo assim, vão assistir. Exato. Né? Vamos preparar o terreno para a próxima, que é quando a gente revida. Na verdade, política em alguns casos é uma grande luta de boxe. Você apanha, né? mas você também bate. Às vezes você leva uma pancada forte, você tem que levantar e pensar em como vai bater de volta. Às vezes você está batendo muito, não se engane. Você irá levar pancada de volta. Eu tinha mais coisas, mas a gente continua na próxima aula. Ok?